Como nos proteger da hereditariedade do pecado, que nós já discutimos, que é a normalização, padrões de comportamento, hábitos que se tornam muito frequentes e até vícios dentro de uma família, de uma área de convívio, de um grupo de pessoas. O lembrete do livreto Quebrando as Maldições Hereditárias é sobre a normalização e glamorização de comportamentos que só levam a coisas ruins na nossa vida e que nós somos chamados a lutar numa guerra espiritual. Deus criou o mundo visível e o invisível. Na criação do mundo, o plano de criar o homem deveria passar pela liberdade, ou seja, a possibilidade da humanidade abusar dessa liberdade para pecar, mas também utilizar essa liberdade pelo amor a Deus, escolhendo Deus não como fantoche de um criador, mas como criatura livre. A palavra então se tornou homem, nascido de uma mulher que salvaria a todos de seus pecados, pagando com preço caro de sangue do Cordeiro. Deus humilhar-se-ia a si mesmo por amor. Para tornar-se homem, humilhar-se-ia abaixo dos espíritos angélicos que tinham criado. Esta humildade era demais para um dos líderes dos espíritos angélicos, Lúcifer. Ele abusou de sua liberdade e poder e gritou: "Eu serei igual a Deus Altíssimo." Aí é marcado Isaías capítulo 14. Considerando sua própria glória e poder, foi o momento da decisão e rebelião. A tradição diz que, naquele momento, seu nome foi mudado para Satanás, o acusador, e a guerra espiritual começava. O homem seria o ponto focal do ataque de Satanás. Este tentaria nossos primeiros pais com "sereis como deuses", Gênesis capítulo 3, versículo 5. E a mesma tentação ao orgulho que causara sua própria queda. Assim, a guerra continua contra a humanidade. Um ponto-chave neste quadro da origem dos espíritos malignos e da guerra espiritual é que Deus criou espíritos participantes de sua própria liberdade e poder. Tanto a liberdade como o poder foram mal utilizados, mas Deus não violou sua própria criação, destruindo a liberdade e o poder deles, ou aniquilando-os. Sua escolha foi de obter vitória, enviando seu filho para tornar-se um de nós e ganhar a batalha em nossa carne, crucificado na cruz. Fatores na guerra espiritual. Desta reconstrução geral dos acontecimentos, podemos ver que há vários fatores envolvidos. Primeiro, vemos o amor misericordioso e a humildade de Deus. Em seu amor misericordioso, ele nos criou à sua própria imagem e semelhança, e em sua humildade mostrou a extensão do amor misericordioso, redimindo-nos ao tornar-se homem, passando pela humilhação da paixão e morte na cruz por nós. A guerra encetada por Satanás firma-se em tudo o que está associado a esta encarnação redentora de Cristo, em tudo o que tem que ver com a humanidade de Jesus e a extensão dessa humanidade na igreja. A Eucaristia, a cruz, humildade, misericórdia e nossa humildade redimida. Ou seja, quer se livrar de uma maldição hereditária, de um problema, aos pés da cruz, tudo se libertará, porque esse é o grande foco da guerra espiritual. Jesus Cristo, o Deus Filho na Santíssima Trindade. Acreditar na Santíssima Trindade e seguir os ensinamentos do Deus Filho. Além disso, ter Maria como nossa mãe. Maria, de modo especial, é o ponto focal da guerra espiritual.
Ela foi escolhida por Deus para ser mãe do Redentor. Ela dá sua própria carne à palavra eterna, e em seu seio se encarnam o amor misericordioso e a humildade de Deus. Pelo seu sim, ela se tornou a mãe do corpo de Cristo, a Igreja. Ela é a nova estrela da manhã e a rainha dos anjos. Seu rebento esmagará a cabeça da serpente com o calcanhar, pelo qual Satanás fica de espreita. De uma maneira singular, Maria, mãe do Filho de Deus e mãe da Igreja, está no centro da guerra espiritual. No principal documento do Concílio Vaticano II, a Constituição da Igreja, a Igreja coloca Maria em seu centro. Maria é descrita como modelo, mãe e rainha, modelo de discipulado, mãe de Jesus Cristo, nossa mãe e rainha, exaltada pelo Senhor como rainha de todos, para que pudesse parecer o mais completamente possível a seu filho, o Senhor dos senhores e o conquistador do pecado e da morte. Maria tem este mesmo tríplice papel a nosso respeito. Modelo, ela é um exemplo vivo do que devemos ser nesta guerra espiritual. Discípulos de Jesus Cristo, ouvindo a palavra, ponderando-a em nossos corações, entregando-nos a ela em total rendição ao Espírito Santo, cumprindo perfeitamente a vontade do Pai. Como mãe da Igreja, ela foi escolhida para nós por Deus e incumbida de formar-nos conforme seu Filho Jesus, a imagem do Pai, mesmo no padrão de sua morte na cruz e também a sua ressurreição. Como rainha, Maria, a mulher vestida de sol, conforme o capítulo 12 de Apocalipse, nos conduz e guia na guerra espiritual. E aqui, no livreto, fala da maior arma contra as maldições, a Eucaristia. No coração da Igreja está a Eucaristia. São João Paulo II enfatizou que a Eucaristia é, acima de tudo, um sacrifício. É um sacrifício da redenção e também sacrifício da nova aliança. Desta forma, precisamente fazendo este único sacrifício presente, o homem e o mundo são restaurados para Deus, através da novidade pascal da redenção. É este sacrifício, sacramento que aplica a vitória de Cristo à guerra. As palavras de Jesus aplicam-se a este presente momento. Agora veio o julgamento sobre este mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim todos os homens. João capítulo 12. Efésios descreve o poder da Eucaristia na guerra espiritual. Procurai reunir-vos mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e para louvá-lo, pois quando vos reunis com frequência, os poderes de Satanás são derrubados e sua capacidade de destruição é desfeita pela unanimidade de vossa fé. Lembrando que nos episódios anteriores nós comentamos sobre, primeiro, vigiar e orar e perceber, tomar consciência dos padrões de comportamento que a nossa árvore genealógica repete e como bloquear isso, principalmente com o sacramento da confissão e agora com o Jesus Eucarístico. O padre Robert de Grandes descreve no seu livro que para qualquer doença a Igreja Católica tem todo o tratamento espiritual necessário. A confissão dos pecados, que é o sacramento da reconciliação, é a cirurgia que extirpa, que retira o tumor, que retira o câncer. E Jesus Eucarístico é a quimioterapia que impede o câncer de voltar. No livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, nós também comentamos anteriormente que nós temos que ter muita fé, buscar aconselhamento e direção espiritual, principalmente com o padre que nos confessa, enfim, com um padre, alguém que tenha um aconselhamento maduro dentro da nossa fé. Nós precisamos de oração, uma vida de vigilância e oração,
o cinto da verdade, ou seja, não ter medo da verdade e nem de ser verdadeiro em vida e buscar fugir do pecado, não importando as consequências disso. A couraça da justiça, procurar a justiça em tudo e em ser justo apesar de tudo. Calçar os pés com o evangelho e ter o escudo da fé, o capacete da salvação, que é a certeza que Jesus Cristo já se redimiu por nós. Tem um episódio dessa série só sobre o sangue precioso de Jesus. E a espada do Espírito, o estabelecimento, a autoridade em Deus, por Deus e com Deus. Afinal, quem tem a fé católica não deve ter medo de nada. Nós temos todo o armamento militar necessário para vencer qualquer guerra, desde que a gente não se esqueça disso e mantenha um pé aqui e um na pátria final, que é para onde queremos ir. Então, essas são algumas reflexões do livreto Quebrando as Maldições Hereditárias.